Audio Jungle. Audio Jungle. Pessoal, questões comentadas. Número 12. Segundo um dos princípios legais exclusivos da Previdência Social, alguns benefícios existem para substituir a renda do trabalhador quando este está impedido de trabalhar de forma temporária ou permanente, tais como o salário família e o auxílio acidente, não poderão ter valor inferior ao do salário mínimo vigente. Veja, essa questão aqui trata de princípios, está bem claro lá, segundo dos princípios. Só que seguinte, são princípios legais exclusivos. Falamos em questões anteriores dos princípios gerais, falamos em princípios específicos da Seguridade Social, né? Artigo 194, parágrafo único. E esse aqui, falamos também princípios da administração pública, né? Artigo 37, né? LIMP. Né? E esse aqui, princípios legais exclusivos da Previdência Social. Veja, aqui nós estamos tratando de uma questão puramente doutrinária, ok? Até porque, além de falar de princípios legais exclusivos, fala também do impedimento de forma temporária, antigo auxílio-doença, ou permanente, né? Impedido de trabalhar permanente, né? Ou seja, estamos falando aqui da antiga aposentadoria por invalidez, ok? Né? Falamos também aqui, a questão trata de salário família e de auxílio acidente, e também valor inferior ao do salário mínimo vigente. Veja que esta questão aí tem muitas informações, já repetindo aqui, reiterando, questão doutrinária, tá? Que só vai encontrar realmente na doutrina, e é uma questão que eu considero difícil. É uma questão aqui de ponto de corte. Aqui a gente vai separar meninos de homens. Aqui nessa questão aqui, né? Se você acertou, você está bem. Porque ela tem muita informação que vamos tratar ao longo dessa explicação. Então veja, princípios legais, né, dentro da lei, exclusivos da Previdência Social. Princípio legal, porque está na lei. Qual lei? Lei 82.13, que é a Lei de Benefícios Sociais. A Lei 82.12, de 91, trata dos custos, né, do financiamento, né, do custeio. Né? A Lei 82.13, de 91, é a Lei dos Benefícios Sociais. Veja, a referida Lei 82.13, que é a Lei de Benefícios, cita outros princípios que nós já falamos anteriormente, ou seja, a Lei dos Princípios Gerais e dos princípios específicos da Seguridade Social, artigo 194, parágrafo único da nossa Constituição de 88, tá? Então, a Lei 82.13 trata de 3 princípios legais. Legais por quê? Está na lei. Qual lei? 82.13. Vamos ao primeiro. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente, tá? Então você tem que fazer o quê? Um lembrete aí na doutrina de previdência, na doutrina de direito previdenciário, que fala sobre salários de contribuição. Salário de contribuição é o valor que se considera recebido pelo trabalhador segurado em determinada competência. O salário de contribuição é utilizado para o cálculo de benefício. Olha só, trabalhador barra segurado. Por quê? Porque tem gente ainda que diz o seguinte: eu trabalhei 10 anos e tenho direito a algum benefício. Eu trabalhei 20 anos e tenho direito a algum benefício. Eu trabalhei 30 anos e tenho direito a algum benefício. A pergunta é, você paga ou você pagou o INSS? Não. Por isso que eu botei ali, ó, trabalhador barra segurado.
Porque tem gente ainda que entende que porque trabalhou, ficou doente, eu vou lá na INSS pegar um auxílio aí, invalidez, uma incapacidade. Eu vou lá na INSS pegar um auxílio de incapacidade temporária, antigo auxílio doença. Não, se você não contribuiu. Então isso é para efeito de trabalho mental, né? Quando alguém for falar para você aí, porque, vem cá, mas se você contribui com isso, não, pô, então você não tem direito, cara. Você trabalha na INSS, trabalho. Eu quero me aposentar, não sei o que, trabalho há 20 anos, tô com uma dor aqui, não sei o que. Tu tem que fazer logo essa pergunta. Cara, você contribui com a INSS? Não, mas eu vi na televisão que o trabalhador pode se aposentar. O trabalhador pode pegar um auxílio. Algum benefício. Eu não tenho um benefício, não? Sim, desde que você pague o INSS. Então, você que futuramente será um servidor, uma servidora do INSS, você tem que entender que nem todo mundo tem uma informação. Né? Nem todo mundo tem uma informação que eu tenho que contribuir, né? Princípio securitário. Eu pago para ter benefício. Né? Então tá. E falamos aqui de competência. Competência tem a ver com o mês. Por exemplo, eu tenho que pagar o meu carnê, né? Segurado facultativo individual. Eu tenho que pagar meu carnê. Até o dia 15 desse mês é referente ao mês passado. Tá? Estamos em abril. Eu estou pagando aqui dia 15 de abril. É referente ao mês de março. Eu estou no dia 15 de maio. Estou pagando referente ao mês, a competência de abril. Eu estou no dia 15 de junho, dia 15. Vou pagar aqui a competência referente ao mês de maio. É sempre um mês anterior. Competência tem a ver com o mês. Tá? A partir do dia 16 está pagando em atraso. 16, pagando em atraso. Ok? Isso é para você agregar suas informações. Competência tem a ver com o mês. Até o dia 15 do mês que você está pagando o mês anterior. Tá ok? Bom, o salário de contribuição é utilizado para cálculos de benefício. Isso aqui é planejamento previdenciário. Tá? Vamos lá no extrato previdenciário ou CNIS, conhecido como CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e vamos ver suas contribuições, né? Seu patrimônio previdenciário. Né? Às vezes não está lançado lá no CNIS, né? O salário de contribuição. Quando você vai fazer planejamento previdenciário, você vai ver esse furo aí. Mas você não contribui? Não contribuí. Né? Geralmente o que acontece? Quando é contribuinte individual e facultativo, que eles mesmos têm ou comprar o carnê, código de abóbora lá do INSS, ou baixar sua guia em PDF lá, né? Aquela guia, né? GPS, guia da Previdência Social, que na verdade é uma guia de pagamento. Enfim, você vai pagar. Quer dizer, pode haver esse furo aí. Quando é do regime próprio e regime geral, que é automático, as empresas, né? Regime geral, a empresa recolhe. Regime próprio, o próprio ente, né? Ente político, né? Que faz isso, ou ente federativo, a União, o Estado, o DF, asterisco, o município, né? Quando tem regime próprio, né? Eles fazem esse recolhimento aí. Então, esse salário de contribuição é muito importante aí, porque pode dar furo. Né? Vai falar para o seu contribuinte individual ou facultativo: bom, cadê o carnê? Vamos ver o carnê. Tá com carnê aí? Tô. Vamos ver esse carnê. Você pagou, mas não tá ali. Você pagou, mas não foi. Pagou em atraso, quer dizer. Então, o previdencialista que vai fazer essa averiguação, porque salário de contribuição, tá? É utilizado para o cálculo de benefícios. Se tiver irregularidade, vai te atrapalhar quando você for pedir algum benefício, aposentadoria, enfim. Tá? Então, vamos ter cuidado. O especialista ali, previdenciário, vai verificar essas discrepâncias. Bom, os valores que entram no cálculo dos benefícios são todos corrigidos monetariamente para evitar distorções que prejudicariam o trabalhador. Veja, estamos falando em quê? Correção monetária, tá? Para não haver distorções que prejudiquem aquele que paga, né? O segurado. E é aqui que está a pedra no sapato. Que se você entender isso aqui, meu amigo, você está bem. Então, não olhe para o celular, tá?
Não adianta ficar olhando aqui essa questão comentada e olhar no celular. Não, não. Para tudo, tá? Se isola para você poder entender isso aqui e veja várias vezes. Vamos lá. A previdência social, né? Ela prima pelo valor corrigido para repor a inflação. Estamos falando aqui em correção monetária. Ou seja, não pode o trabalhador segurado, aquele que contribui com a previdência, não pode ter o quê? Irredutibilidade real. Ok? E eu vou explicar o que é irredutibilidade real. Vou fazer até um exemplo prático, porque a prática é sempre importante. Então, quando estamos falando em previdência social, estamos falando na Lei 82.13, que é a Lei de Benefícios. E ela prima pelo valor corrigido para repor a inflação, né? E assim evitar distorções que prejudiquem o trabalhador. A Lei 82.13, 91, faz referência à Previdência Social, que é um pilar da Seguridade Social. Seguridade Social tem a saúde, a assistência social e a previdência social. E a Lei 82.13, ela menciona que irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo, poder de compra, né? Aqueles que pagaram pelo serviço. Qual serviço? Serviços previdenciários. A previdência exige contribuição, né? Já a assistência social e a saúde é não contributivo, tá? Tem direito à irredutibilidade real, ou seja, a manutenção do poder aquisitivo, poder de compra, na forma da lei. Qual lei? 82.13. Por outro lado, o artigo 201, parágrafo 4º da Constituição de 88, que é específico da Previdência Social, que é um pilar da Seguridade Social, também garante o reajustamento dos benefícios para preservar o seu valor real, ou seja, o seu poder aquisitivo, o seu poder de compra. Então, você vê o que eu estou falando nesse slide e guarda essa informação aqui, tá? Lei 82.13 e também do artigo 201, parágrafo 4º, né, que é específico da Previdência, que garante o reajustamento dos benefícios para preservar o seu valor real. A preservação do valor real dos benefícios é o quê? Um princípio constitucional. Veja a importância. Consagrado no parágrafo 4º do artigo 201. Ipsilitris, vamos a ele. Parágrafo 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Valor real, poder aquisitivo, manter o quê? O poder de compra do trabalhador segurado, aquele que paga a previdência social. Agora, nem tudo é perfeito no mundo jurídico, né? Por isso que a gente sempre fala assim, depende, né? Por quê? A Lei 82.12, que fala de custeio ou de financiamento, né, da Seguridade Social. Seguridade Social abarca a saúde, a assistência social e a previdência social. Repete a redação da Constituição de 88 em seu artigo 194, inciso 4, ao tratar da Seguridade Social, que garante a irredutibilidade do valor dos benefícios. Tá? Artigo 94, inciso 4, irredutibilidade do valor do benefício. Quem não paga pelo serviço da Previdência, que é não contributivo no caso da saúde e assistência social, só tem direito ao quê? A irredutibilidade nominal. Então estamos aqui tratando de dois termos novos para você de repente. Tá? Não sei qual doutrina que você usa. Estamos falando de irredutibilidade nominal e irredutibilidade real. Então veja, a Seguridade Social, que tem seus três pilares, saúde, assistência social e previdência social, ela vai tratar de quê? Do valor não diminuir, né? Mas também não precisa ser corrigido. Ou seja, ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, mas de compensação ele precisa ser corrigido. Porque a Seguridade Social, em relação à saúde e à assistência social, que você não contribui obrigatoriamente, né? Não é obrigatório, é obrigatório
para a Previdência Social é obrigatório. Tá? Se você gerou renda lícita, você é obrigado a pagar a Previdência Social. Tá? Mas em relação à saúde e à assistência social, que é não contributivo, nós estamos falando de quê? De irredutibilidade nominal. Tá? Então, veja, isso aqui é importante. Seguridade Social, valor não diminui. Ninguém pode ganhar menos que salário mínimo. O valor não diminui. Ninguém pode ganhar menos. Valor nominal. Um salário mínimo. Não estamos falando aqui em poder de compra. Estamos falando valor nominal, nome. Um salário mínimo. Tá? Mas também ele não precisa ser corrigido. Correção monetária. Já que a saúde e a assistência social é não contributivo. Agora, para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da irredutibilidade dos benefícios previdenciários não garante a preservação do valor real, apenas nominal. Veja que o STF aqui, ele fala dos benefícios previdenciários. Tá? Não garante a preservação do valor real, apenas nominal. E já acabei de falar que a irredutibilidade nominal tem a ver com o quê? Saúde e assistência social. Então, você tem que saber claramente esses dois conceitos. Por quê? Porque a Constituição, no seu artigo 201, parágrafo 4º, fala o quê? É assegurado o reajustamento dos benefícios previdenciários para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Então, você percebe que aqui nós temos um conflito aqui. A Constituição diz uma coisa e o intérprete constitucional, o STF, diz outra. Tá? O princípio da irredutibilidade dos benefícios previdenciários não garante a preservação do valor real, apenas nominal. E eu vou falar por quê. Então, você tem que ver o comando da questão. Se vier lá, segundo o STF, o princípio da irredutibilidade, aí você já sabe que é nominal, tá? Se não vier, aí vamos para irredutibilidade real, porque a Constituição diz, no seu artigo 201, parágrafo 4º, tá? Que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar o quê? O caráter permanente, o valor real, né? O poder aquisitivo, conforme critérios definidos em lei. Então, você tem que ficar claro, de novo, para tudo, se concentra, veja essa aula aqui outras vezes, para você entender. O Supremo Tribunal Federal, ele diz que o princípio da irredutibilidade dos benefícios previdenciários não garante a preservação do valor real, apenas do valor nominal. E eu vou explicar agora essa distinção. Veja, Seguridade Social tem a ver com que lei? Lei de custeio ou de financiamento, 82.12. Irredutibilidade nominal, saúde e assistência social. A Previdência Social tem a ver com a Lei 82.13, que é a Lei de Benefícios, valor corrigido para repor a inflação, irredutibilidade real, Previdência Social. Tá? Então nós temos aqui. E o STF fala o seguinte, que só vale a irredutibilidade nominal, tá? Como nós vimos no slide passado. Então, para ficar claro para você o que é irredutibilidade nominal e irredutibilidade real, eu vou dar um exemplo aqui, para ficar bem claro. E a questão, você vai ver, se ela vem com um comando especificando lá, o STF, irredutibilidade, o STF, você já sabe que é nominal. Então, vamos para a prática. O segurado, ele se aposentou em 2010, né, com um salário mínimo. A aposentadoria dele em 2010, um salário mínimo. O seu poder de compra era de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cestas básicas. 2010, 8 cestas básicas. Né? Esse mesmo segurado se aposentou, o salário mínimo dele hoje, em 2022, dá para comprar 3 cestas básicas. Então, aqui nós temos o quê? Não houve a irredutibilidade nominal. Ele continua o quê? Ganhando um salário mínimo. Nominalmente, tanto em 2010 como em 2022, um salário mínimo. Ele continua ganhando o quê? Um salário mínimo. 12 anos depois, continua ganhando um salário mínimo. Só que é o seguinte,
mas houve o quê? Uma redutibilidade real no poder de compra. Antes eu comprava 8 cestas básicas e agora eu só posso comprar 3 cestas básicas. É essa associação que as pessoas fazem. Pô, cara, não dá para comprar nada. Realmente. Por quê? Porque nós vemos aqui claramente uma diferenciação em irredutibilidade nominal e irredutibilidade real. O Supremo Tribunal Federal diz claramente que o princípio da irredutibilidade dos benefícios previdenciários não garante a preservação do valor real, apenas do valor nominal. Tá? Então você tem que esperar aí o comando da questão para analisar. Então reveja essa aula aí várias vezes para que você possa ter um entendimento, né, de irredutibilidade nominal e irredutibilidade real, ok? E o posicionamento do STF. Veja, o segundo princípio legal exclusivo, né, da Previdência Social vai tratar da Previdência Complementar Facultativa, custeada pela contribuição adicional. Então vamos lá. Assim como os entes federativos ou entes políticos, que é União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Entes federativos é a mesma coisa que entes políticos, que é União, Estados, Distrito Federal e municípios. Também podemos chamar de quê? Administração direta. União, Estados, Distrito Federal e municípios. A administração indireta, para efeito de conhecimento, é fundações, né? Autarquias, que é o caso aqui do INSS, que é uma autarquia federal, né? Sociedade de economia mista e empresas públicas. Ok? Então já falei, já dei aí um spoiler aí de direito administrativo. Administração direta, administração indireta. Também dei um spoiler de sinônimos em direito constitucional. Entes políticos igual a entes federativos. Tá? Podem criar regimes previdenciários complementares para os seus servidores. A Lei 82.13 também admite, com fundamento no artigo 202 da Constituição de 88, a existência de regimes complementares privados ou particulares. Bom, esses regimes previdenciários complementares não serão custeados pelas contribuições previdenciárias instituídas por lei, mas sim por contribuições adicionais do próprio beneficiário, destinadas especificamente para esse fim. Então nós temos aqui o sistema de previdência no Brasil. O sistema previdenciário se divide em 3: regime próprio, regime geral e regime complementar. Então as pessoas, né, sempre no feedback aí, mas regime complementar, porque as pessoas não entendem. Quem é do regime geral tem um teto mínimo, que é um salário mínimo, ninguém pode receber menos, e tem um teto máximo, que hoje aí tá 7 mil e pouco. Então o que acontece? Você tem do regime geral e você ganha na sua empresa aí, seja a Vale, seja a Petrobras, você trabalha numa empresa, né? E essa empresa te paga 15 mil reais. Ó, recebe lá. Ó, regime geral, o teto é 7 mil. E os outros 8 mil? Né? Eu não ganhava 15? Como é que agora eu vou me aposentar e ganhar 7? Então você tem que ter o quê? Um regime de previdência complementar, para complementar aquela renda ali. Entendeu? Para quando você se aposentar, você receba, né, o valor que você tinha. E pelo regime geral, né, você vai receber 7 mil e vai receber os 8 mil do regime de previdência complementar. Então você vai continuar com o teu padrão. Né? Eu ganhava 10 mil. Se eu me aposentar, eu vou ganhar 7 mil. Então eu nem quero me aposentar agora. Vou ter que trabalhar até eu não poder mais. Porque pô, senão eu vou perder meu poder de compra. Não. Regime de previdência complementar para isso. Você ganha 10 mil, você quer se aposentar com o teu salário? Então você vai ter que complementar aí, porque pelo regime geral, o teto é 7 mil. Você vai ter que aí fazer um regime de previdência de 3 mil reais para complementar. Para quando você se aposentar, 7 mil do regime geral mais 3 mil do regime de previdência complementar, você vai ter teu padrão.
Tu não recebia 10 mil? Então você vê a importância do regime de previdência complementar, tá? Entidades abertas, já falamos sobre isso. Os bancos aí, vários bancos aí que fazem, qualquer um pode fazer, né? Até de idade, não tem limite de idade, idade aberta. Meu filho nasceu, eu quero fazer uma previdência complementar para ele, aberta. Vai lá. Fechada. Fechada você tem que pertencer. Se eu sou da OAB, eu vou fazer um regime de previdência complementar da OAB. Né? Não tem como eu, advogado, ir lá na regime de previdência complementar da Petrobras, da Furnas, da Vale do Rio Doce. Não posso, porque é fechado. Né? Se eu sou da Petrobras, vou procurar um regime de previdência complementar da Petrobras. Agora, nada impede que eu, advogado, faça uma entidade aberta aí. Qualquer banco faz. Nada me impede. Ok? Espero ter dirimido essa dúvida aí da importância do regime de previdência complementar, que eu vou fazer aí uma aula à parte. Mas isso aqui você já entendeu. Aberta, qualquer um, independente de profissão ou não, pode fazer. Idade. Fechada, eu tenho que pertencer. OAB, advogado. Petrobras, quem é? Petroleiro. Vale do Rio Doce, que também na Vale. Tem como eu, se eu não dar Vale, vou na OAB fazer o regime da previdência da OAB é melhor. Não tem essa. É fechada. Não tem essa. Espero ter esclarecido. Veja, terceiro e último princípio legal exclusivo da Previdência Social. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo. Essa aqui, você lendo esse terceiro princípio aqui, entendendo, você mata a questão. Por quê? Alguns benefícios existem para substituir o quê? A renda do trabalhador segurado, quando este está impedido de trabalhar de forma temporária, né? Salário maternidade, auxílio de incapacidade temporária, antigo, né? Auxílio doença, antigo, né? Ou permanente, aposentadoria por incapacidade permanente, que é o antigo o quê? Aposentadoria por invalidez. Hoje a gente não usa mais esse termo, por mais que você encontre, mas você já sabe que incapacidade temporária é o antigo auxílio doença e a aposentadoria por incapacidade permanente é a antiga aposentadoria por invalidez. Okay? Esses não poderão ter valor inferior ao salário mínimo, ok? Alguns benefícios existem para substituir a renda do trabalhador. Quando substituir a renda do trabalhador de forma temporária ou permanente, não pode ter valor inferior ao salário mínimo. Mas existem benefícios que não têm o intuito de substituir a renda mensal do trabalhador segurado e que podem, portanto, ter um valor inferior ao salário mínimo. Exemplo, salário família, estímulo para que famílias carentes mantenham os filhos na escola e com acompanhamento médico. Aí que está o problema, essa palavra salário, né? Salário família. Salário não pode ser inferior, né? Você leigo, você chegando agora, você menos avisado, você que não estudou com atenção, vai entender o que? Salário família. Não, salário família, salário. Eu não posso receber menor que o salário mínimo. Veja, salário família sim. Você pode receber um valor inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque a finalidade do salário família é só para estimular as famílias carentes que mantêm seus filhos na escola e com acompanhamento médico, ou seja, caderneta de vacinação. A partir do momento, né, que se apura, né, que os pais ou a mãe de família ali não leva seus filhos para a escola, a caderneta de vacinação está em dia, esse salário de família aí pode não existir mais, tá? Porque para você ganhar um salário de família, você tem que manter o seu filho na escola e com acompanhamento médico, através da vacinação, né? Então, isso tudo é apurado, tá? Então ele pode decair. Só que o que atrapalha, aquele menos avisado, aquele que estudou de uma forma superficial, salário. Essa palavra salário, né? Salário família. Salário não pode receber menor que um salário mínimo. Não. Salário família pode ter, né, um valor inferior ao do salário mínimo. E auxílio acidente, complementação de renda para os trabalhadores que possuem
capacidade laborativa reduzida em razão de sequelas decorrentes de acidente. Ou seja, você sofreu um acidente, né? E teve sua capacidade laboral reduzida, você não ficou incapacitado. Você volta ao mercado de trabalho, mas com a capacidade de trabalhar reduzida. Houve uma redução. Mas você tem uma sequela que não te impediu de trabalhar, mas teve o quê? Ficou reduzida a sua capacidade de trabalhar, capacidade laborativa. O auxílio acidente tem caráter o quê? Indenizatório. Então ele pode sim, ele pode ter o seu valor inferior ao do salário mínimo. Ok? Então a questão está errada. É uma questão que envolve vários assuntos, por mais que o enunciado não pareça. Ok? Então veja, nós falamos o quê? De princípios legais exclusivos. Você vai ter que dar uma estudada aí. Falamos de benefícios que existem para substituir o quê? A renda do trabalhador, né? O dinheiro que ele recebe. Falamos sobre salário família e auxílio acidente, tá? E do salário mínimo. Mas atenção, salário família e auxílio acidente não tem a intenção de substituir a renda mensal do trabalhador e, portanto, podem sim ter um valor inferior ao do salário mínimo. Reveja essa aula aí, essa questão comentada número 12, para que você agregue mais conhecimento, mais conteúdo aí aos seus estudos. Forte abraço, sucesso sempre!